Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário e hoje eu vou trazer para vocês perguntas frequentes que me fazem sobre a psicologia fenomenológica, sobre existencialismo, sobre psicoterapia, processo clínico, e todo esse mundo que está em volta a essas temáticas. Então vamos lá. O que é a psicologia fenomenológica existencial? Essa pergunta, ela é uma pergunta que não é simples de responder, mas eu vou começar então pelo que é a fenomenologia. Então, tanto fenomenologia como existencialismo são campos que vêm das filosofias, das ciências da filosofia. A fenomenologia especificamente é uma linha filosófica, mas que também ela é uma linha científica. Isso quer dizer o quê? Que a proposta da fenomenologia é criar uma ciência fenomenológica. E o que quer dizer isso? É uma mudança de paradigma. Paradigma em relação ao quê? Ao modelo positivista, ao modelo que a gente tem na nossa sociedade científica e que vem da onde? Vem de você colocar uma hipótese prévia a algo que você quer comprovar, algo que você está observando. Então, isso é o que faz o modelo positivista. Eu quero estudar o comportamento das girafas, então eu vou colocar uma hipótese para tentar ir ver se essa hipótese dá para ser comprovada. Então, será que as girafas dormem embaixo de árvores? Então, essa aqui é a minha hipótese. E eu vou atrás disso observando as girafas. Aí eu vou chegar para ver se elas chegam lá e dormem embaixo de árvores ou não. Isso é uma ciência, de forma bem resumida, bem simples, é uma ciência hipotética. Então você coloca uma hipótese antes e vai lá comprovar. Que é basicamente o que se faz em quase todas as linhas de pesquisas ligadas a uma ciência positivista nos dias de hoje. A fenomenologia, ela não age dessa forma. Então o que a fenomenologia faz? Ela vai olhar as coisas sem colocar hipóteses. Então eu não vou perguntar se a girafa dorme embaixo de árvores. Eu vou olhar a girafa dormindo. Eu quero ver como é que a girafa dorme. Ponto. É isso que eu vou ver. E a partir dessa observação sem hipótese, a girafa vai me mostrar como é que ela dorme. Pode ser que ela não durma embaixo de árvore, pode ser que ela durma em cima de pedras. Pode ser que ela nem deite para dormir, talvez ela durma em pé. Eu não sei. Essa aqui é a grande questão da fenomenologia, que se coloca no olhar de puro espectador, de puro observador. Mas para você realmente observar, você tem que aprender a observar. Você tem que sair dessa lógica explicativa de querer achar uma hipótese que você já criou prévia. Porque esse olhar de você buscar uma hipótese prévia não tem a ver só com o modelo positivista. Isso tem a ver com o ser humano. Nós naturalmente estamos sempre olhando para as coisas a partir de hipóteses que a gente já se colocou. Então a fenomenologia, para você atuar de maneira a ser um observador fenomenológico, você tem que reconhecer que num primeiro momento, o que vai vir, muito provavelmente vai ser hipóteses que você já estabeleceu. Então isso você tem que deixar de lado. Para quê? Para se aproximar dessa postura, dessa atitude fenomenológica, que é não deixar que qualquer pensamento, conhecimento, qualquer coisa que você carregue, influencie o teu olhar. E isso, para fazer isso, é necessário um ato de consciência, que é deixar de lado tudo que vem na mente, para estar presente nessa hora de observar aquilo que se mostra. Então, o que é fenomenologia? É aprender a observar as coisas como elas são, sem que o meu conhecimento prévio, as minhas hipóteses, as minhas teorias interfiram. Então, a fenomenologia te ensina o quê? Te ensina a observar as coisas de maneira pura, ver a realidade como ela é, sem interferência da mente, sem interferência das ideias, sem interferência da minha vida em relação àquilo que eu estou olhando. Então isso é fenomenologia e você tem um campo profundo para chegar lá. Por outro lado, você tem o existencialismo, que é outra linha filosófica e que, se a gente for ver qual que é a psicologia fenomenológica existencial, que a gente tem muito aqui no Brasil, está principalmente fundamentada em Heidegger. E Heidegger, ele foi discípulo, ele foi aluno de Edmund Husserl, quem foi o pai da fenomenologia. Então Heidegger, o que ele faz? Ele, na sua filosofia existencialista, ele
ele se denomina como um observador fenomenológico da existência humana. Então, repare só, ele diz que ele olha a existência do ser humano a partir de um olhar fenomenológico. Daí ele se denomina um fenomenólogo, mas que trabalha o existencialismo, que trabalha o que é a existência do ser humano. Então, o que o Heidegger faz? Vai fazer uma leitura profunda de como o ser humano vive a vida que ele está vivendo. Só que ele faz isso de um lugar distante, um observador distante daqueles seres humanos. Agora, quando a gente está na clínica, o psicólogo, o terapeuta, ele se aproxima, ele está junto daquele indivíduo, daquele ser singular que está lá, mas que tem uma conexão com aquilo que ele carrega da sua história de vida. Ele traz a sua atitude natural, ele traz as suas hipóteses. E são as suas hipóteses sobre o olhar do mundo que mantém a pessoa presa com sofrimento, com angústia, com paranoia, com depressão, com toque. Bom, eu posso largar a lista inteira de psicopatologias aqui. Mas o que eu quero dizer? É que a psicopatologia daquela pessoa, ela se manifesta nela porque ela carrega a sua história de vida. E ela está carregando a sua história de vida e ela mostra a sua história de vida naquele momento da sessão terapêutica. Então, o olhar fenomenológico, onde eu me coloco sem deixar que as teorias me influenciem, para estar na presença, captando o que a pessoa me traz, me faz com que eu possa enxergar essas situações que a pessoa carrega, que fazem com que ela se manifeste de uma determinada maneira, podendo desenvolver transtornos mentais. E onde entra o existencialismo? Bom, o existencialismo é você reconhecer que só depende de você fazer mudanças na tua vida. Falando de outra maneira, todo movimento que a gente faz, seja ele qual for, é uma escolha. É isso que o existencialismo ensina. Que tudo o que a gente faz é sempre uma escolha própria. Porém, essa escolha própria muitas vezes está embaçada, está camuflada ou está entulhada de muitas influências externas. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com a família, tem a ver com o ambiente social, do trabalho, tem a ver com muitos ambientes que a gente carrega em nós. E essas influências nos dão a sensação de que não somos nós os donos das nossas escolhas. E a pessoa entra em conflito, entra em sofrimento, ela se sente às vezes impotente, às vezes se sente sufocada, porque ela tem que responder para os outros, sendo que, na realidade, ela só tem que responder para ela mesma. E como assim? E aí eu vou te dar um exemplo do existencialismo. Quando a hora da tua morte chegar, o único que vai morrer vai ser você. Todo o resto das pessoas que te influenciam vão continuar vivas. E rapidinho elas vão até esquecer que você morreu, ou que esteve vivo. Tendo essa consciência, trazendo essa consciência de que a morte, quando chegar, vai ser só minha, é que eu começo a ter coragem para poder enfrentar o que eu realmente quero na minha vida. E deixar de lado essas influências que até então me deixavam numa vida monótona, numa vida chata, numa vida triste, numa vida sem sentido, numa vida angustiosa. Bom, o que está por trás disso? É que para você assumir as suas escolhas, você também precisa assumir a responsabilidade dos teus atos. Então, o que o teu ato, a tua escolha vai causar? Vai ter um impacto no mundo. E o que vier desse impacto, está tudo na tua comanda. E aí você tem que falar, ok, eu escolhi, então agora eu tenho que assumir isso que vem. Eu tenho que... É mais que aceitar. É olhar e falar, ok, eu agi nessa direção, as minhas escolhas têm consequências, então eu aceito as consequências, eu vou lidar com essas consequências. Só então, quando você começa a aceitar aquilo que é imprevisível, porque quando eu faço alguma coisa, quando eu tenho um ato no mundo, uma ação no mundo, essa ação cria um monte de mudanças nesses ambientes. E essas mudanças depois voltam. É que nem você, vou fazer a analogia aqui, com certeza vocês já ouviram falar, do lago, quando ele está calminho e você joga uma pedra no lago. O que acontece? Aquilo cria uma vibração. Essas vibrações, elas vão se expandindo. Chega uma hora que bate numa borda, ou em algum outro objeto. E aí, cria uma vibração contrária, que chega até o lugar onde a pedra caiu. É a mesma coisa com os nossos atos, com as nossas ações.
com as nossas escolhas. Se eu fizer uma mudança na minha vida, movimento que eu já estava até então, aquilo vai ter repercussões. E muito provavelmente muitas pessoas próximas não vão gostar. Aí você tem que assumir que, se você for honesto com você mesmo, então você vai estar agindo de maneira mais verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que você vai estar se mostrando como um ser mais autêntico. Pessoas que realmente gostam de você vão apoiar isso. Mas então, voltando à questão do existencialismo. Quando você age, quando você escolhe de maneira autêntica e você se faz responsável pelas consequências dos seus atos, aí sim você vai começar a sentir o que é a liberdade existencial. E o que é essa liberdade existencial? É você assumir que cada momento que você está vivendo pode ser teu último. Em cada momento que eu estou tendo consciência da vida que estou levando, eu assumo que existe uma probabilidade, uma possibilidade que eu possa morrer. Tendo essa consciência, eu tenho a certeza que se eu morrer agora, eu vou morrer feliz. Porque nos últimos tantos anos até agora, eu tenho sido muito honesto com o que eu tenho feito na minha vida. Então eu não carrego arrependimentos de, putz, eu poderia ter feito outra coisa na minha vida. Não, eu estou fazendo o que eu quero. Isso tem repercussões? Tem, claro que tem. Às vezes vem coisas que eu não estava prevendo. E a vida é muito assim, a vida é imprevisível. Agora, o que eu posso escolher dessa vida imprevisível são os meus atos, as minhas escolhas. E aqui, é nesse lugar que o existencialismo ganha muita força. E por isso a gente fala que existe a fenomenologia e o existencialismo, que são filosofias diferentes, mas que elas se complementam muito bem. Porque eu posso olhar de forma fenomenológica o mundo, mas aí eu estou me colocando um pouco à parte do quê? Das minhas próprias vontades, dos meus desejos, daquilo que eu quero. Agora, com o existencialismo, me ajuda a olhar essas vontades, esses desejos, tudo que eu quero. Primeiro, analisar se realmente é algo que eu realmente quero. Segundo, uma vez que eu reconheço aquilo que é realmente o que eu quero, que é aquilo que não é o que eu quero, aí sim eu vou começar a explorar uma vida autêntica, uma vida livre dessas barreiras impostas socialmente, familiarmente, culturalmente. Mas a gente entra num impasse dentro do que é existencialismo. Porque para o existencialismo, para o Heidegger, vamos falar do Heidegger agora, a essência do ser é vazia. Então, para o Heidegger, o ser precisa, a pessoa, o Dasein, que é o ser aí, que é aquela pessoa que tem uma história de vida, que se manifesta na hora que ela faz escolhas que ela está vivendo, ela é inseparável da sua história de vida. Porque quando você separa essa pessoa da sua interioridade, que é essa relação com o mundo, que na verdade não é interior, é exterior, aquilo que ela carrega do mundo, ela não é nada. Isso para o Heidegger. Já para a fenomenologia do Husserl, a essência do ser humano é a ética. É uma pura ética que o transcende. E como assim uma ética que o transcende? É muito fácil observar isso. Eu observo isso dia a dia na consulta com os meus pacientes. Porque quando eu não estou influenciando em nada, eu faço esse caminho da pessoa se olhar, tirar aquilo que não é ela. O que fica é essa essência ética. A pessoa sabe o que ela quer. Ela só precisa entrar em contato com isso, tirando esse entulho de influências exteriores. E o que ela quer tem a ver com um movimento de bem. Um movimento que tem a ver com essa ética que transcende aquela pessoa. E de onde vem isso? Bom, segundo Husserl, é o espírito. Então, o espírito, que é a consciência, transcende o ser, que seria o Dasein. Isso já é a minha interpretação, fazendo uma ponte entre o que é o existencialismo e o que é a fenomenologia. Mas com isso a gente pode ir bastante. Isso foi só uma pincelada. Muito bom, doutor. Que me leva uma segunda pergunta aqui. Na sua clínica, você colocou muito aqui os exemplos da fenomenologia e do existencialismo, mas na prática, como isso se dá na sua clínica? O que eu quero dizer? Quando você tem ouvindo você descrever aqui, o olhar existencialista é muito do paciente ter consciência das suas ações, ter consciência da finitude e que tudo isso tem implicações na vida dele. Então, ele tem responsabilidade sobre tudo aquilo que ele está decidindo no dia a dia. Mas, quando a gente fala de fenomenologia, é o olhar do observador. Então, eu poderia dizer aqui que é muito assim, na clínica fenomenológica existencial, o papel do psicólogo é de trazer a questão existencial para a pessoa
e através da fenomenologia observar a linguagem da pessoa e trazer essas questões existenciais para ela, como que isso se dá na clínica? Na clínica se dá de maneira muito individual. Então, cada pessoa vai me mostrar o que ela está precisando para olhar para si. E esse olhar para si tem um lado que é esse olhar a partir do existencialismo, então, e reconhecendo o que tem a ver com ela, então, o que tem a ver com uma parte dela que realmente ela quer para si, nas suas escolhas, nas suas vontades, nas suas ações no mundo. Separar aquilo que não tem a ver com ela, então influências que lhe fazem mal, e como é que ela identifica isso? Aí entra a fenomenologia, um olhar fenomenológico consigo mesmo. Então eu ensino isso para os meus pacientes, eles irem se percebendo, eles notarem que eles são mais do que o corpo, as emoções e a mente. Existe algo mais do que essa tríade, que é a consciência. A consciência, o que é a consciência? É o estado de presença no agora. Quando eu começo a me ver nesse estado, reconhecer esse estado de presença no agora, eu consigo observar movimentos da mente, por exemplo. Uma distância do movimento impulsivo que a mente está sempre projetando em nós. E quando eu falo desse movimento impulsivo, eu estou falando de ideias, de pensamentos, de memórias, de medos, de paranoias. Mas então, todos esses processos que a mente faz têm a ver com o corpo. A consciência, ela está além do corpo. Agora eu estou trazendo um vocabulário que não é propriamente da fenomenologia, mas é algo que eu venho observando, venho aprendendo também de outros conhecimentos e que ajudam muito nesse olhar para si, um olhar onde eu vou me ver de maneira sem um julgamento. Então não há certo ou errado, é uma observação. Então primeiro eu falei dessa observação da mente, mas também eu consigo observar as emoções, como eu estou me sentindo emocionalmente. Se você vai fazendo isso dia a dia, se você vai entrando nesse lugar de aprimorar essa auto-observação, você vai conseguir ter clareza quando alguma coisa está acontecendo que não é legal. Então, de novo, esse olhar fenomenológico sobre si mesmo, nas emoções. Então, opa, estou me sentindo, mudou a minha emoção. O que aconteceu para ter mudado? Foi uma memória? Foi alguma coisa que aconteceu externa a mim? Um cheiro? Uma situação que eu vi na rua? Então, alguma coisa acontece para existir uma mudança emocional. Por quê? Porque o ser, quando ele está sem influências externas, ele é tranquilo. A essência do ser é serena, é em paz e é amorosa e carinhosa. Se o ser não está assim, é porque ele está com influências externas que estão perturbando elas. Bom, e o terceiro ponto é o corpo. Aprender a observar o corpo. O que é observar o corpo? Sentir o que ele está te mostrando, porque o corpo ele não mente. O corpo está sempre te mostrando a verdade dele. Vou te dar um exemplo. Se você come alguma coisa que você é intolerante, rapidinho você vai descobrir. O corpo vai te mostrar rapidinho. Se você está com um machucado, o corpo vai te falar, olha, está doendo aqui. E aí começam a entrar esses cruzamentos. Porque emoção, mente e corpo é uma coisa só. Não é separado. Esse é outro ponto da fenomenologia. A fenomenologia mostra isso de forma muito clara. A gente separa porque fica mais claro de fazer essa observação. Mas é tudo uma coisa só. Então, quando um está afetado, os outros também se afetam. Daí que se a mente começa a entrar numa aceleração e tal, tem repercussão no corpo. O corpo começa a ficar acelerado também. A pulsação aumenta, as mãos começam a suar, a pessoa começa a ficar com uma respiração sufocada. O que eu estou descrevendo agora? Estou descrevendo o ataque de pânico. Que da onde vem o ataque de pânico? Não tem nada a ver com o corpo, é a mente. É a mente que projeta um futuro imediato muito difícil, muito catastrófico, e aí o corpo, aí esse pensamento leva a emoções muito fortes. Só que aí o corpo não aguenta e começa a entrar nesse lugar de muita sensação de morte. A pessoa acredita que vai morrer, mas não morre, mas ela acredita que vai morrer. Eu só estou mostrando um exemplo. Mas além disso, a fenomenologia não para ali. Eu falei do corpo, da mente e das emoções. Mas além disso, a fenomenologia observou que o ser humano é relação. Então, como eu me relaciono com os outros? Eu carrego isso em mim, a minha forma de me relacionar com os outros. E não só com os outros, mas comigo mesmo. Nós estamos em um constante diálogo com nós mesmos. Então, o ser humano, ele lá no fundo, ele sabe que ele tem uma consciência que é diferente do corpo. E que está num diálogo entre um e o outro. Então, isso também dá para ir identificando. E o último ponto, que é como fazemos escolhas.
Então, se observarem como estou fazendo uma escolha. Porque quando você começa a enxergar a maneira que você faz escolhas, você começa a ver as raízes da relação, das influências que você carrega sobre as escolhas que você faz. E aí você pode descobrir quais são as influências que você quer para você ou não. Então isso também tem a ver com a fenomenologia. Uma frase que você colocou aqui do fenomenólogo, durante a consulta você ensinar o paciente a ter esse olhar fenomenológico, mas na clínica você obviamente não explica o embasamento teórico, como que é isso? Então é muito adaptado àquela pessoa. Tem pessoas que naturalmente elas se interessam, então elas perguntam mais e tal. Eu tento manter o foco daquilo que é importante para ela, para não virar uma aula teórica, porque não é nem essa a intenção. Então a minha intenção é ajudar a pessoa dela a ter mais consciência de si. Mas como eu falei, isso vai se dar naturalmente no processo terapêutico. Não é algo que hoje eu paro e falo, olha, hoje eu tenho que ensinar isso para esse paciente. Não, vai se dando. Durante a sessão vai aparecendo aquilo que a pessoa precisa nessa sessão. Que até para responder uma outra questão que pode surgir, que será que o terapeuta fenomenólogo prepara a sessão antes? Eu não preparo nada. E não é para preparar, porque quando você está preparando algo, é aquele modelo hipotético. Você está se colocando em já criar aquilo que o paciente precisa antes de ouvir ele. E aí você está no lugar do positivismo, você está no lugar do movimento explicativo. Agora, claro, se eu estou com o paciente já há um bom tempo e eu venho percebendo que ele precisa trabalhar certas questões, eu posso já vir com essa ideia, olha, seria importante ele aprender isso. Mas antes de jogar isso na sessão, eu vou ouvir o que a pessoa está trazendo. Porque isso que mais importa. E a partir daí eu vou ver se faz sentido eu trazer esse ponto para ele, ou se eu espero para algum momento onde se dê essa oportunidade. Mas é sempre a pessoa que vai direcionar a terapia, e não o terapeuta. Que isso é outra coisa que é muito diferente nos modelos explicativos. Onde existe um passo 1, passo 2, passo 3, ou onde existe já uma linha de interesse. Onde eu tenho que falar da história de vida familiar, eu tenho que falar da mãe, eu tenho que falar do pai, eu tenho que falar dos irmãos. Naturalmente se chega nisso na fenomenologia. Mas no tempo da pessoa. Não sou eu que vou falar, então, me fala aí como é que é a relação com a tua mãe. Não, não é isso. A pessoa ela vai chegar a falar nisso. É ela que dá a pauta. E isso, estar nesse lugar onde você deixa o outro dar a pauta, para quem é um especialista numa profissão, não é fácil. Porque a gente aprende exatamente o contrário. E quando eu falo gente, eu estou falando do psicólogo no seu estudo, principalmente na graduação e tal. Então, ser um fenomenólogo, você precisa quebrar esse paradigma também, que te colocaram desde a faculdade. Então não é fácil, no começo não é fácil. Depois que você se liberta disso, aí qual que é o desafio? Estar presente em cada sessão, estar focado naquilo que está acontecendo lá, porque a tua mente, ela vai querer fazer de tudo para não ficar presente naquela hora. Então é necessário ir doutrinando essa mente, adestrando. Para quê? Para ela aprender a ficar quietinha no agora para ouvir o outro. E a partir daí criar esse momento da sessão onde a minha ação terapêutica tem a ver com aquilo que ele me mostra naquele momento. Bom, meus amigos, então espero que tenham gostado. Quem gostou, dê like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até!